Após ser produzida pela glicólise, as moléculas de piruvato podem seguir por diferentes vias. Estas vias serão definidas pela condição em que se encontra a célula, podendo ser pelo ciclo de Krebs, para a formação do ácido lático ou para o etanol. O que define qual via irá seguir é a disponibilidade de oxigênio, uma vez que em condições anaeróbias formam-se produtos da fermentação. Assim, poderá ser pela fermentação alcoólica, gerando etanol e gás carbônico, ou pela fermentação lática, gerando ácido lático, que também é chamado de lactato. Em condições aeróbias, forma-se o acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs. Mas em que situação haveria anaerobiose nas nossas células, uma vez que o nosso organismo não sobrevive à ausência de oxigênio? Pois bem, durante a atividade física, as nossas células musculares requerem uma grande quantidade de oxigênio para continuar gerando ATP. Isso porque o NADH gerado na via glicolítica tem que ser reoxidado na mitocôndria para gerar NAD+. Para que isto ocorra, é preciso que haja oxigênio, que é a molécula que consegue captar os elétrons desta molécula. Assim, a fermentação alcoólica e lática podem ocorrer em micro-organismos, como bactérias e leveduras, mas a fermentação lática ocorre nas células do tecido muscular humano. Quando há oxigênio, o piruvato será convertido em acetil-CoA, e esse acetil-CoA seguirá para o ciclo de Krebs. Vamos assistir uma animação que explica por que a fermentação ocorre em células humanas e micro-organismos. Para entendermos a fermentação, precisamos saber o que acontece com os NADH produzidos na glicólise. Durante a quebra de uma molécula de glicose, duas moléculas de NAD+ são reduzidas. Só que a célula tem um número limitado de NAD+, e se estes não forem reoxidados, a glicólise não pode ocorrer. A reoxidação do NADH depende do destino do piruvato. Esse destino, por sua vez, depende da célula onde está o piruvato, e se ele está na presença de oxigênio. Em micro-organismos anaeróbicos e em algumas células de animais, na ausência de oxigênio, o destino do piruvato é a fermentação. A fermentação pode ser do tipo alcoólica ou lática. A fermentação alcoólica ocorre em dois passos. No primeiro passo, o piruvato sofre a remoção de uma molécula de gás carbônico. Pela ação da piruvato descarboxilase. Na segunda reação, o hidrogênio do NADH passa para o oxigênio da molécula. Então, no fim da fermentação, o piruvato é o receptor final de elétrons, formando etanol. Já a fermentação lática acontece em uma única reação. Nesta, o hidrogênio do NADH é transferido para o piruvato, formando assim o ácido lático. Mas você acha que a fermentação só acontece na produção de cerveja? Não, você também faz fermentação. Vamos olhar para a célula muscular de uma pessoa correndo. Antes da prova, esta célula estava reoxidando seus NADH na mitocôndria através da respiração aeróbica. Assim, eram formados NADH, direcionava a mitocôndria, onde o oxigênio recebia esses elétrons, liberando de volta o NAD+, que retornava à via glicolítica. Mas quando começa a prova, esta célula precisa de mais ATP e começa a quebrar mais glicoses. Só que o oxigênio necessário para reoxidar os NADH na mitocôndria fica insuficiente. O que você acha que acontece com essa célula que não consegue reoxidar os seus NADH?
Ela faz fermentação lática para reoxidar o NADH. Então, o ácido lático passa a ser aceptor final de elétrons da célula muscular com falta de oxigênio. E o acúmulo deste ácido no tecido muscular pode causar a sensação de cãibra.